Olá, meus amigos, meus irmãos, que esteja tudo bem com vocês, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Hoje nós estaremos estudando a lição número 9 da EBD, ou seja, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Estaremos aprendendo bastante coisa. O texto áureo está lá em Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, meus amados. E nós estaremos estudando sobre esse assunto e acredito que é um assunto bastante interessante que vai tocar o coração de cada um de nós, é claro, né? E eu preciso já de cara iniciar esta nossa aula dizendo que esta é a maior decisão que um ser humano pode tomar. E que ele deve realmente estar preparado para arcar com o que advém desta decisão. Decidir ser batizado deverá vir após se ter a certeza de que se entendeu tudo o que lhe foi ensinado. Tudo que foi ensinado sobre Cristo, sobre o reino, ou seja, após ele ter crido, após a sua fé ter sido aumentada, aquela fé em Deus, a fé na palavra de Deus, porque ele deverá vir ali, a partir deste batismo, uma busca contínua, meus irmãos, uma busca contínua por mudança em todos os aspectos. A sua vida jamais será a mesma. Ok? A partir desta decisão, tudo muda, tudo vai mudar, porque até ela você vivia de acordo com os critérios humanos, e a partir desta decisão deverá passar a viver uma vida espiritual, seguindo os critérios divinos. Simples, nenhuma dificuldade até aí, mas é uma decisão e são ações difíceis, porque o ser humano passou muito tempo da sua vida vivendo o erro, vivendo o pecado, e agora vai haver essa mudança. Então, sintetizando, meus amados, isto quer dizer que pela submersão nas águas batismais, a sua alma ela é sepultada, claro que figurativamente, para o mundo e para os costumes que você tinha até então. Os seus pecados eles são perdoados por Deus e você deverá iniciar uma busca contínua por santificação. Você deixará ali as obras da carne que estão lá em Gálatas 5:19 e 21, e ao emergir, você submergiu, então você matou a carne, morreu ali com Cristo, matou a carne. E quando você emerge das águas, você ressuscita também figuradamente, mas ressuscita para Deus e passa a andar em novidade de vida. E aí você passa a buscar continuamente ter em você o quê? Os frutos do Espírito, ou seja, aqueles frutos que o Espírito Santo nos acrescenta. E aí você tendo essa comunhão fiel e verdadeira com Deus, você vai passar a viver em novidade de vida. E é por este motivo que nós nos batizamos, meus irmãos. Conhecemos a Deus, passamos a ouvir a sua palavra e a entender o significado do seu amor, aprendemos o que é ser, o que é se relacionar com Deus e com o seu reino. E aí nós cremos nessas verdades que nos são apresentadas e nós passamos a ter uma fé verdadeira e passamos também a praticar a sua palavra, a praticar o seu amor, e assim tomamos esta importante decisão, que é nos batizarmos. E ela deverá vir acompanhada de uma contínua mudança de mente. Isto fica claro. Não podemos nos batizar e continuar da maneira como nós estávamos. Certo é que o ser humano, instintivamente, ele já sabe ali o que é certo e o que é errado. Ele apenas não pratica. Apenas não pratica. Mas em muitos casos, ele não dá atenção a isso, é por isso que não pratica. Tem muitas coisinhas que ele acha que é errado, mas nem tanto. Então, em muitos casos, ele não pratica esse certo e esse errado. Só que a partir do batismo, a ação do Espírito Santo deverá guiá-lo com mais profundidade nesse sentido. Não pode ser diferente disso em hipótese alguma.
Porque através do conhecimento que você vai ter das Escrituras Sagradas, essas Escrituras Sagradas elas deverão ser lidas, deverão ser estudadas. Aí, a partir do conhecimento dela, o Espírito Santo ele vai lembrar você a cada situação como é que você deve proceder, como você deve proceder. Mas a leitura do texto deste nosso assunto de hoje, ele está em Romanos 6, de 1 a 11, meus amados. Eu não vou ler para os irmãos para não tomar tanto tempo, mas Romanos 6, de 1 a 11, ou seja, ele diz aqui que nós estaríamos mortos, né? Nós estávamos mortos no pecado, e agora nós estamos mortos para o pecado, né? E isso não significa a ausência do pecado, não significa que nós vamos conseguir resistir a todos eles, é dessa maneira. Mas entendam que a natureza adâmica ela ainda está em nós, ela vai continuar aqui em nós, e ela só vai ser tirada de nós no momento que nós estivermos na glória com Cristo. Então nós precisamos entender desta maneira. Se nós lermos o texto de Romanos 6, de 1 a 11, nós vamos entender tudo isso que eu falei para os irmãos. Eu espero que os irmãos leiam, né? Mas o primeiro assunto, nós já vamos aqui iniciar derrubando alguns erros doutrinários, O tópico 1, ele deixa claro que sacramento, meus amados, é um sinal sagrado que por si só ele é capaz de conferir graça a quem dele participa, independente da fé. Um sacramento ele é capaz de conferir graça. Desta forma, em algumas tradições cristãs, o batismo seria obrigatório para a salvação. Se você não fosse batizado, você não seria salvo. E não é assim. Veja bem em Marcos 16, veja bem em Marcos 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui não fala de quem não for batizado não será salvo, fala de crer. E assim nós entendemos que Agostinho de Hipona, lá em 430 depois de Cristo, ele vinculou erradamente este termo sacramento ao batismo nas águas. Na verdade, esta ideia, meus irmãos, ela já vinha de Tertuliano em 200 anos antes do próprio Agostinho de Hipona, que entendia o batismo como sendo um juramento. E isto os levou a ensinos heréticos e práticas contrárias à Bíblia Sagrada. Vocês lembram do ladrão da cruz? Ele não foi batizado. E aqui nós precisamos entender que não é por isso também que nós devemos desvalorizar o batismo ou supervalorizar o batismo nas águas. Não há nem como se minimizar, nem como se maximizar o batismo nas águas. Meus irmãos, o batismo não significa a erradicação da natureza pecaminosa, mas também não é um rito sem relevância nenhuma, como algumas pessoas, inclusive, pensam aí no mundo afora. Vou fazer um adendo aqui quanto ao fato de se batizar crianças. Vamos dar uma acrescentada já de saída aqui. O que nós devemos saber? Tertuliano, meus amados, ele desaprovou. Já Cipriano de Cartago, ele defendia esta posição, ele defendia o batismo infantil. Agostinho de Hipona também defendia o batismo infantil. E assim o concílio de Cartago de 414 depois de Cristo, ele deixou claro o posicionamento católico sobre o assunto que nós conhecemos até hoje. Sabemos que eles batizam criança. Na época, nem sequer Lutero, Calvino, Zwinglio conseguiram romper esta tradição que levou a uma luta destruidora entre o catolicismo e os anabatistas, meus irmãos.
Os anabatistas, eles foram expulsos das suas terras, em muitos casos eles foram mortos, executados. Mas quem eram os anabatistas? Eles eram um grupo cristão que não concordava com o batismo infantil. Este grupo surgiu no século XVI, surgiu ali no século XVI. Vejam, meus irmãos, que não há um único relato de batismo infantil no Novo Testamento. Não há um único relato de batismo infantil no Novo Testamento. Nem sequer uma justificativa plausível para isso. Nem sequer uma justificativa plausível para isto. Alguns alegam que a circuncisão seria uma espécie de batismo. Mas e as mulheres? E as mulheres? Como é que elas ficam? Elas não eram circuncidadas. Mas vamos lá, vamos seguir em frente para prosseguir no assunto. O batismo, ele é um ritual cristão, meus irmãos, que remonta a João Batista, conforme está lá em Mateus 3 no versículo 7. E nós vemos através de João, inclusive, lá em Enom, que ali havia batizado as pessoas, porque ali havia muitas águas. João 3:23 diz que muitas pessoas foram ali batizadas. E é um lugar onde tinha muitas águas. Inclusive Jesus Cristo, conforme apresenta Marcos 1:5-9, foi batizado. Lucas registra também que o batismo de João exigia arrependimento. Lucas 3:3. E assim nós podemos perceber que o batismo, ele vem como uma ordenança e não como um sacramento. Ele não vem já para te trazer a salvação. Você tem que fazer, você tem que se batizar. É dessa maneira. É uma ordenança de Cristo. Para adiantar aqui, ela veio, inclusive o batismo veio depois da Santa Ceia, mas ele é cumprido antes de se poder tomar a Santa Ceia. Mas vamos deixar mais claro isso. Vamos tentar deixar um pouco mais claro. Eu acredito que vamos falar assim. O bispo de Hipona disse que o batismo é um sacramento, porque ele pensava de que forma? Ele pensava que quando a criança nasce, ela nasce em pecado, ou seja, nasce desconectada com Deus pelo pecado original. E assim ele entende que o batismo é o sinal visível de que vai o sinal visível que vai reconectar a criança com Deus. E assim o é até hoje para a Igreja Católica, um sacramento que age independentemente da minha prática, do meu querer, independente da minha luta contra o pecado, ou se eu vivo à altura do Evangelho. Então uma criança não tem como viver à altura do Evangelho ainda, ele não luta contra o pecado, meus amados. Veja que a Igreja Católica, ela utiliza 7 sacramentos, eu acredito que todos saibam disso: a confissão, o matrimônio, a ceia, que é a chamada Eucaristia para os católicos, a crisma, que a crisma é a confirmação do batismo. Você se batiza, mas você não pode tomar a Eucaristia, então você precisa ser crismado para tomar a Eucaristia. E aí cai na idade que nós costumamos batizar as nossas crianças, né? Que não são mais crianças, partem ali já para a adolescência, né? A penitência, a unção dos enfermos e, por fim, o batismo. São 7 sacramentos. Porém, nós, na nossa tradição evangélica, não acreditamos que o batismo seja um sacramento, segundo tudo isso que nós já expomos aos irmãos. Nós acreditamos que seja uma ordenança, porque se for sacramento e independer da nossa prática, nós passaríamos a acreditar que o batismo salva. E o batismo não tem e nem traz a ideia de salvação. Ele não conecta ninguém com a eternidade, ele conecta com o eterno, não com a eternidade. Santo Agostinho, com todo o seu mérito, meus amados, não estamos aqui desmerecendo ninguém, neste ponto ele errou, porque o batismo não tem o poder de nos reconectar com Deus. Entendam bem o que eu disse. Pode passar a parecer que eu falei 2 coisas diferentes. Não. Ele não tem o poder de nos reconectar, ele não vai nos juntar efetivamente com Deus para a eternidade, não.
Ele vai sim nos ligar a Deus para uma comunhão, para um relacionamento, para uma luta contínua, para o viver em Cristo, viver com Cristo. Veja bem, veja que até eles só permitem, como eu já falei para os irmãos, que a criança participe da Eucaristia após a crisma, que é a confirmação do batismo. Então, Eucaristia para nós é chamado o quê? Santa Ceia. E nós só tomamos ela após o batismo. Lembre-se sempre que o que nos salva e une a Deus no sentido de relacionamento e no sentido de eternidade é Cristo. O batismo é simplesmente, meu irmão, a sua declaração pública da fé em Cristo e de que você irá, a partir dali, trilhar caminhos, você irá, a partir dali, trilhar caminhos no sentido de seguir aquilo que foi ensinado por Deus, que foi ensinado por Cristo, que você teve fé, acredita. É desta maneira. Mas o segundo tópico deste assunto, neste segundo tópico, Jesus ordena que se batize aqueles que respondessem positivamente ao Evangelho. Então, meus amados, olha bem o texto, vamos ler o texto. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Fazer discípulos quer dizer o quê? Ensinar de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já aprendemos que discipular é ensinar, fica claro, é fazer você se tornar do meio, e assim você vai se batizar. Não se deve batizar pessoas que nós percebemos estarem fazendo isso por impulso, ou como vou dizer assim, por influências superficiais, porque o batismo ele é oferecido a quem já foi alcançado pela graça de Cristo. Olha, veja bem, a quem já foi alcançado pela graça de Cristo, e não para se obter uma graça através dele. Não é dessa forma. O batismo é uma ordenança, como vimos na leitura acima de Mateus 28, de 19. Jesus determinando que fosse feito. O próprio Cristo, ele passou pelo batismo e foi batizado por quem? Por seu primo. E aqui nós já respondemos aqui uma questão. Hoje em dia quem batiza é o sacerdote, quem batiza é o pastor, mas alguma coisa impede de um pai ou de uma outra pessoa batizar o filho? Não, desde que ele tenha cumprido todos os requisitos bíblicos. Todos os requisitos bíblicos, numa situação de eminência de morte, coisa desse tipo. Meus amados, nós precisamos entender as coisas com o coração, verdadeiramente. Cristo foi batizado por João Batista, seu primo. Meus amados, lembre-se sempre que o que nos salva é Cristo. O que nos salva é Cristo, é a cruz, são as suas pisaduras. O profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, meus irmãos. Mas há também uma dúvida, muitos têm essa dúvida, meus irmãos, e não perguntam. A dúvida seria assim: e se eu não cumprir algum mandamento? Ou se eu não conseguir resistir ao pecado? Será que eu devo me batizar e de repente continuar errando, ou de repente errar? Né? Ainda assim eu irei para a eternidade, ainda assim eu terei comunhão com Deus? E a resposta é clara, é claro que sim. Muitas vezes, meus irmãos, mesmo qualquer pessoa normal, o nosso esforço é para ser o contrário disso, mas muitas vezes nós não amamos, nós não perdoamos, nós não conseguimos viver todo estabelecido pelas Escrituras. Homens e fracos que nós somos, nós temos altos e baixos, mas o que nos basta é a graça, o que nos salva é a misericórdia, e esta vem pelo arrependimento. Então você pecou, tem que existir o arrependimento. Portanto, meus irmãos, o batismo não tem o poder de substituir a cruz. Se tivesse, Jesus teria se sacrificado em vão. Bastaria descer as águas e estaria tudo resolvido. Portanto, eu repito, o que salva é a cruz, é o sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós. O terceiro tópico desta nossa aula de hoje, nós veremos que no dia 24 de janeiro,
Exatamente, dia 24 de janeiro de 1525, os anabatistas resolveram começar a batizar os adultos. E este ficou conhecido como o movimento dos anabatistas ou o movimento dos rebatizadores. Por quê? Porque batizavam os já batizados pela Igreja Católica, entre outros. E o primeiro mártir desta causa foi o próprio Félix Mans. Ele foi afogado no rio Limate perante Zuínglio. E uma multidão. E a partir daí houve muita perseguição e morte, como nós já falamos. Entendam que o próprio Zuínglio afirmava que o batismo era para uma iniciação e para o recebimento do Espírito. Era para, assim, o início de uma fé, era o início de uma nova vida. Portanto, ele mesmo deveria ter suspendido o batismo infantil, porque não há, biblicamente falando, justificativa para tal. Eles usavam como exemplo a circuncisão como sendo uma espécie de batismo, tentando com isso justificar o batizar crianças devido ao pecado original, como nós já falamos. Entenda que assim pensava, Agostinho pensava da seguinte maneira, né? E ele pensava da maneira certa, ele pensava assim: todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, pensamento certo. Mas Jesus deixa claro que os infantes, as crianças, fazem parte do reino de Deus, independente do batismo. Mateus 19:14, é muito claro. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, meus amados. É desta maneira, então, que nós temos que entender as Escrituras, o fiel entendimento das Escrituras sagradas. E assim, Agostinho fez uma inferência errada, porque o batismo deve ser ministrado a quem crê, a quem entende e declara a sua fé. E uma criança ainda não tem maturidade para crer, ela não tem maturidade para fazer escolhas, mas ao chegar na idade da razão, deverá sim passar pelo processo do batismo, que é o que nós, pentecostais, nós cristãos, fazemos, cristãos que eu falo, protestantes. Então, passaria ela pelo processo de batismo como qualquer outro. Portanto, se batismo é a consciência de que você já foi salvo e que você já tem um relacionamento com Cristo, não entendemos que uma criança possa ter este entendimento, nem a consciência do sacrifício de Cristo. E então ela não consegue, assim, por si só, declarar que crê. E aqui eu quero fazer um adendo. Nem seria adulto o termo correto a ser usado, seria consciente, ter consciência, porque nós temos adultos com mentalidade infantil, nós temos pessoas com debilidades mentais, deficiências mentais, ao ponto de não discernir estas coisas, permanecendo crianças até o encontro eterno com o Senhor, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida com relação a isso, ou eles não teriam o direito, ou eles seriam batizados da forma como nós estamos dizendo, que não é a correta. Não. Mas vamos lá, vamos prosseguir, a gente não pode se alongar muito, que senão fica uma aula muito demorada. Neste segundo assunto, nós falaremos do propósito e da simbologia do batismo. Meus irmãos, biblicamente falando, o batismo é o símbolo visível de uma realidade invisível. Então, você é batizado para que todo mundo veja que você está vivendo o reino de Deus, vai passar a viver ali, o reino de Deus vai passar a viver uma comunhão com Cristo, uma realidade invisível. Cristo, ele está ali espiritualmente. E aqui eu quero fazer uma explicação sobre cada uma das 3 visões que nós estamos mencionando hoje nesse estudo. Posso até não falar delas, não ter falado delas, mas elas são mencionadas de uma maneira, como eu vou dizer para os irmãos, elas são mencionadas assim, são citadas pelo parecer, pelo entender, Então, o primeiro seria o símbolo. O símbolo é o sinal da representação visível de uma verdade
ou ideia invisível, como nós falamos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é assim: o leão, ele é o símbolo da coragem, é o símbolo da força, o cordeiro já é o símbolo da mansidão, o ramo da oliveira é o símbolo da paz, e assim sucessivamente. Portanto, símbolo é uma união entre duas pessoas, ou uma união com aquilo que representa uma delas. Uma delas. O propósito da simbologia do batismo é o de você testemunhar publicamente o fato de você ter abraçado a fé em Cristo. Abraçado a fé de Cristo. Entendendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque nós, por nós mesmos, nada conseguiríamos. Nada conseguiríamos. Acredito que ficou claro para os irmãos. Já o rito, meus irmãos, o rito seria o símbolo empregado com regularidade, alguma coisa que nós fazemos continuamente. Mas vamos lá, para ficar mais claro, a bandeira nacional não é respeitada pelo pano ou pelos seus escritos, pelas suas cores, mas sim pelo que ela representa. Porque ela é o símbolo do país e ela é hasteada todos os dias pela manhã. O hasteamento dela é um rito cumprido rigorosamente, respeitando a simbologia da bandeira e da sua representatividade. Portanto, ir à igreja é um rito, oração é um rito. Então nós cumprimos ritos para nos relacionarmos com aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Já no caso, a ordenança, que nós vamos falar com os irmãos também agora, nós falamos sobre o símbolo, sobre o rito, vamos falar sobre a ordenança, que são os três assuntos de hoje aqui. A ordenança, na verdade, ela é um rito simbólico. Um rito simbólico. E na igreja, ela destaca as verdades centrais da fé cristã. Então, ela é uma obrigação universal e perpétua. O batismo e a Santa Ceia do Senhor, elas são ritos que se tornaram ordenanças. Ritos que se tornaram ordenanças. São obrigação perpétua. E isto através de determinação específica de Cristo, devido ao relacionamento dele com as verdades essenciais do reino. Do relacionamento da pessoa com as verdades essenciais do reino. Então é dessa maneira que nós devemos entender. Mas que fique certo que se batismo significa morrer para o pecado e ressuscitar para Deus, a simbologia ali, a simbologia de cumprir o batismo através da aspersão ou da efusão, não estabelecem essa relação simbólica. Não estabelece. Agora, a imersão em água simboliza assim que você morreu para o pecado, e a sua emersão significa que você ressuscitou para uma vida em Cristo. Isso simboliza. A aspersão e a efusão, não vejo uma ligação coerente, coesa e equilibrada. Lembre-se que tanto o batismo como a Santa Ceia tem como propósito que testemunhar a nossa fé em Cristo. Testemunhar a nossa fé em Cristo. Isso significa simplesmente você tornar de conhecimento público a sua decisão pela mudança de mente e atitudes, que são guiadas sempre pelos ensinos das Escrituras. Certo é que alguns menos esclarecidos transformam o batismo e a ceia em supostos meios de se obter graça de Cristo e salvação. Algumas pessoas tentam trazer isso. Se você não participar da ceia, você não vai ser salvo. Se você não se batizar, você não vai ser salvo. João 6, 53 e 54, João 6, 53 e 54, nos diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por quê, meus amados? Porque você
Para tomar a Santa Ceia, você tem que estar em Cristo, você precisa estar em comunhão com Ele, você precisa estar verdadeiramente buscando a sua santificação. Uma pessoa que se afasta não vai tomar a Santa Ceia, uma pessoa que se afasta, ela não vai participar desta comunhão com Cristo. Amados, entendam que participar da ceia é para quem já está e continua em comunhão com Cristo. Simples. É para quem já está buscando, já está no caminho da salvação, está com o nome escrito no livro da vida. Portanto, ela não te salva, ela é para o salvo. Ela não te salva, ela é para o salvo, segundo nos achamos pelo cumprir em nós os ensinos de Cristo. E isto, meus amados irmãos, vem através da fé. Agora entenda bem que estas ordenanças não são simples alegorias morais. Os símbolos de ou símbolos de sentimentos nobres, de preceitos bonitos, é muito mais que isso. Elas testificam poderosamente sobre o evento central de Deus na história, sendo, portanto, símbolos para observação perpétua até a volta de Cristo, que ocorrerá após o milênio. Todos nós sabemos disso. Romanos 6, de 3 a 5, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós precisamos andar em novidade de vida, meus amados, buscando a Cristo, buscando a Deus. Não há espaço para indecisões. Isso só ocorre se o crente não foi devidamente instruído quanto ao símbolo ou o propósito do batismo, ou quando não se tem ainda convicção de que seu nome está escrito no livro da vida. Há, portanto, a necessidade da explicação de negar-se a si mesmo. Nós precisamos explicar para a pessoa que vai ser batizada que ela precisa negar a si mesma, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não há que se ter dúvidas, porque dúvidas trazem indecisões, traz falta de fé. E isso vem através do desconhecimento total do significado real e verdadeiro do batismo. Muitos pensam que jamais poderão errar após o batismo e se sentem fragilizados demais para assumir tamanho compromisso. Mas entendam, meus irmãos, que não é assim. 1 João 2,11 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós devemos evitar o pecado. Claro, não podemos cometê-lo, temos que evitar o máximo possível. Porém, se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado. Agora, se for um pecado costumeiro, contínuo, e nós não buscamos ali de uma maneira concreta resistir a ele, se nós não tivermos verdadeiro arrependimento, seremos sim culpados deste erro. Para isso é preciso sim aprender a fugir do pecado, meus amados. A fugir do pecado. O terceiro assunto, o último assunto agora, que nós vamos falar, ele mostra que o batismo ele é feito em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Sendo, portanto, trinitariano. E entendam que esta é a fórmula bíblica para o batismo. Há muitos que batizam em nome de Jesus. Estes são aqueles unicistas, e esta é a forma herética do batismo, porque eles negam a Trindade. Porém, Mateus 28, 19, nós já lemos, já falamos, diz o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Atos, nós vemos os discípulos
durante o batismo falaram em nome de Jesus, mas eles falam em nome de Jesus, meus amados, porque tudo que nós fazemos é em nome de Jesus, mas eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a forma de ser feita, a forma de realização é por imersão, porque o próprio sentido da palavra batismo, neste texto que nós acabamos de ler, significa mergulhar, significa submergir. Já a aspersão, que significa derramar água na cabeça, isso é encontrado na literatura apócrifa, no livro denominado Didaquê, Ensino dos 12 Apóstolos, escrito no 2º século. Então ali nós encontramos alguns ensinos sobre o batismo. E lá fala para batizar em água corrente, meus amados. E se não tiver, que seja, aí você poderia utilizar outra água, mas tendo água corrente, que seja em água corrente. E que na falta desta água, que se derrame a água 3 vezes na cabeça. Aí sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vocês falam, mas aí está dizendo que pode. Sim, meus amados, mas na falta de um você utiliza o outro. No momento de guerra, na época da perseguição da igreja do 1º século, eles eram obrigados a batizar muitas vezes dentro de casa. Então é desta maneira. Entendam, precisamos entender a leitura no contexto geral da Bíblia Sagrada. Amém? É desta maneira. Muitos entendem que se batizarem, eles jamais poderão cometer pecados. E aí nós já vemos a dúvida na capacidade, na força, na certeza, na confiança em conseguir se ligar a Deus. E por saber que vão errar, muitos não se batizam. Mas nós precisamos lembrar sempre que o batismo é a união de Deus com você. E Ele entende a nossa fraqueza humana. Isso não quer dizer batizar e jamais errar. Isto quer dizer batizar e lutar para não errar. Romanos 7, 18 e 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim. Não, porém, efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Fica claro o texto, meus amados. Vejam, portanto, que o que te afasta do pecado não é o batismo, mas a prática da palavra. A palavra se tornando um hábito em sua vida, ela muda sim o seu comportamento. Ela muda sim o seu comportamento. Isto se dá renovando dia a dia a sua fé. É dia a dia você buscando. Certo é, claro, que nós apenas estaremos prontos quando nós entrarmos na presença do Senhor. Quando nós estivermos com Deus no paraíso. Portanto, não espere estar pronto para se batizar. Esteja assim consciente da verdade e da fé adquirida. E assim, a preparação virá no seu dia a dia. Entenda que quanto mais perto do pecado você estiver, mais longe da palavra de Deus você estará. E também, quanto mais unido a Deus e a sua palavra, mais distante você vai estar do pecado e de toda a perdição. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Se ficar alguma dúvida, como sempre, podem perguntar tanto nos comentários como no meu WhatsApp, tá bom? E eu agradeço a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e uma ótima semana para vocês.